E comecei a colocar Deus no automático. Cara, isso aqui é uma coisa que a gente nunca pode errar. Quando as coisas começam a dar certo, é pior quando tá dando... É pior do que quando tá dando errado. Concordo. Porque você entra no automático. E com Deus não tem piloto automático, cara. Com Deus é algo que toca todo dia. Tem que falar com Ele todo dia, tem que saber o que Ele quer. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para as outras coisas serem acrescentadas. Eu aprendi isso apanhando, apesar de estar escrito. Então, em 2018 eu dei uma recuperada na minha vida. Eu fui morar nos Estados Unidos. Fui entendendo que para eu ter longevidade, inclusive profissional, ministerial, eu precisava escutar Deus de verdade e não colocá-lo no automático, priorizar os da casa, ou seja, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos da própria casa é pior do que o infiel e negou a fé. Então, cuidar da minha casa, ser um homem de caráter independentemente de qualquer situação, isso tudo fui aprendendo, já crescendo, né? Você vê que por que eu não julgo ninguém? Porque eu sou filho de pastor, neto de pastor, tenho a Bíblia desde criança e errei um monte de coisa na vida, pô. Como é que eu vou julgar o cara que tá vindo do tráfico, tá vindo das drogas, tá vindo que o pai violentou, é difícil julgar, não dá, cara. Todo mundo comete seus erros. Agora, as pessoas não podem continuar no erro depois de conhecer a verdade. Aí tem que ter arrependimento, mudança de rota e caminhar para o seu futuro, para o seu destino com persistência, com obstinação e tendo princípios como base para seguir. Então, basicamente, minha virada foi isso, 2014. Essa decisão de começar o Instituto e treinar pessoas. Em 2017, a explosão do livro e meu posicionamento como palestrante. E eu era muito resistente a ser pregador. É mesmo? Porque eu não queria me envolver com nada que fosse religião. Tanto por causa do seu pai? Por causa desse lance da igreja, outra coisa, eu achava que se eu me envolvesse com religião, eu falei, como é que eu vou ganhar dinheiro e ser religioso ao mesmo tempo? Entendi. E eu queria fazer meu instituto crescer, eu queria ser um palestrante solicitado. Hoje a gente já vendeu mais de 1 milhão de livros físicos no Brasil. Eu sou um palestrante muito solicitado pelas empresas, pelos grandes eventos. Eu fui construindo isso. Mas com o tempo é impossível fugir do teu propósito, do teu chamado. Eu acredito que todo ser humano tem 2 missões, Vilela. A missão que você escolheu e a missão que Deus te dá. A primeira missão vai te dar dinheiro, a segunda missão vai te dar propósito, vai te dar realização de vida. Então, por exemplo, eu escolhi ser palestrante, eu escolhi ser treinador de pessoas, ser escritor. Isso me sustenta e ainda patrocina a minha missão 2, que é ser um mensageiro de boas notícias, ser um pregador. Então, toda vez que você me vê pregando em algum lugar, pregando, que eu digo, abrindo a Bíblia e pregando, eu não estou ganhando, eu estou pagando. Às vezes eu pago minha passagem para ir. Ah, entendi. Você não cobra para... Não. Você nunca vai ver Thiago Brunet fazendo isso. Toda vez que você me vê pregando, eu posso ter ganho uma oferta, porque a pessoa quis dar uma oferta. Sabe o que é uma oferta, né? Thiago, obrigado por ter vindo, a gente queria te ajudar aqui. Cara, e as ofertas não tem nada a ver com o que eu ganho na minha vida profissional. Então, não faz diferença. Não faz diferença profissionalmente, financeiramente. Mas por uma questão bíblica, às vezes eu até aceito oferta, mas a maioria das vezes eu falo, eu tô indo aí. Agora eu fui na Angola pregar. Paguei minha passagem. Eu deixei uma oferta pro pastor da igreja lá. Mas por que a Angola? A Angola me convidou, o pastor me convidou. Ah, é? Pô, que Você legal. pode pregar na minha igreja, uma igreja muito animada lá em Angola. Os africanos são excelentes, né? Eu quero muito tive em conhecer Moçambique, um beijo, Moçambique, tive em Angola. Foi maravilhoso, nos receberam com muito amor, com muito carinho, são leitores de nossos livros, assistem o Café com Destino pela Manhã, que é o nosso programa matinal no YouTube. Então, assim, aí agora a ficha caiu pra mim de uns 4 anos pra cá. Peraí. Você não precisa abandonar uma Não preciso coisa. abandonar. Minha missão 1 ainda vai patrocinar a missão 2. Qual era o meu bem antes? Viver da missão 2 e passar pelo que meu pai passou. Entendi. Privar minha família, ou por ser religioso, não posso ter isso, não posso ter aquilo. Então, hoje em dia, irmão, que eu sou contra a ostentação, né? Sou contra a ostentação e contra excesso. Então, assim, você só tem um corpo, você não precisa ter 4 casas. Você só vai dormir numa. Eu sou contra excesso por motivos pessoais, morais, sou contra excesso, sou contra ostentação. Mas se eu postasse alguma coisa que eu tenho, sei lá, qualquer coisa que seja o sonho de uma pessoa e eu tenha, eu não me sentiria culpado, porque tudo que eu tenho, eu conquistei com o trabalho. Nada foi com a religião. Entendi. Tiago, mas você fala de Deus. Eu falo de Deus porque é minha fé, pô. Então a pessoa vai no meu curso, por exemplo, no Método Dash, não participa das minhas mentorias. Você não separa uma coisa da outra. Não, eu não consigo. A pessoa ela tá indo pagando lá para aprender vida emocional, vida financeira,
construção de futuro, ser mentoreada sobre decisões da vida. Só que no meio disso, eu não consigo deixar Deus de longe. Eu ensino todas as matérias que está prometida no curso. Em algum momento eu falo, olha, você leva a fé que quiser, você pode até não acreditar em nada, tem muito ateu que é meu aluno, mas eu acredito nisso aqui. E aí coloco o que eu acredito. Isso tem dado muito resultado, tem ajudado muitas pessoas. Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de ver a prosperidade da outra, mas porque ela não quer pagar o preço de trabalho, de serviço, as horas investidas, as noites mal dormidas para prosperar. E aí eu venci esse trauma de religião, prosperidade e tal por causa do trabalho. E hoje os recursos que eu ganho no Instituto, eu invisto na minha missão 2. Então, ao invés de excessos, eu prefiro investir no meu propósito. Você falou em fé e o pessoal confunde muito fé com religião, né? Como você separa essas duas coisas, né? Religiosidade e fé. Religiosidade e espiritualidade são duas coisas diferentes. A religião, né, a religiosidade, você fica debaixo de muitas regras humanas. Você não tem uma igreja, você não... Eu não sou pastor. Não sou pastor. Eu frequento igreja. Exato. E eu aconselho todas as pessoas que se convertem a Jesus Cristo em alguma pregação minha, ou até nos meus cursos, que são muitas. Esse final de semana a gente teve método 10 e se converteram centenas. Eu falo o seguinte, eu não sou pastor de igreja, mas eu aconselho que você procure uma igreja. Portanto, que você não olhe para as pessoas, porque lá vai ter maluco igual tem no clube, vai ter 171 igual tem na rua também. É um lugar como qualquer outro, só que se fala de uma verdade que eu acredito. Então vá para a igreja sem olhar para as pessoas, porque tem todo tipo de gente. Concentre-se na explicação bíblica, nessa verdade, e siga teu caminho. Professor Tiago, mas eu tenho que ir para a igreja para ir para o céu, para ser de Deus? Não necessariamente, mas tenta treinar em casa. É muito mais fácil na academia com personal trainer. É claro que você vai ter mais sucesso na academia com personal trainer. É claro que você vai desistir menos na academia com personal trainer. É claro que você vai treinar melhor, não vai ferrar tua coluna. Vai fazer o processo direitinho. 12 séries, vai fazer as 12 séries. Aí o cara não consegue ir para academia e vai falar que vai servir a Deus em casa? Não vamos ser religiosos e falar, se não for para a igreja, vai para o inferno, que não é bem assim. Porque a Bíblia diz que tem que crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado para ser salvo. Então, a Bíblia está clara sobre isso. Mas sem a igreja, você está dificultando 99% da sua vida. Então, por mais que lá também não seja um lugar perfeito, porque é feito por humanos, se prega um Deus perfeito. Então, eu sempre falo, vá para uma igreja. Mas o que a gente está falando? Religiosidade. Espiritualidade e religiosidade. Então, a religião, junto com a política, é a maior forma de poder que tem. Total, né? Então é muito fácil você manipular, é muito fácil você dominar com a religião. Ainda mais usando o nome de Deus. Aquele livro de Eli, o filme Livro de Eli, com Denzel Washington, deixa claro isso. Quem tivesse a Bíblia na mão no recomeço do mundo ia dominar o mundo. O poder da religião é maior do que a política no recomeço. Então, o problema da religiosidade é que foram colocadas muitas regras humanas. O que pode e o que não pode. Não era o que estava escrito, era o que eu achava. Mas, Tiago, é ruim isso? Não, não é ruim. Por exemplo, a religiosidade, ela é boa, mas não é para todo mundo. Por exemplo, um aspecto religioso, mas não é bíblico. Roupa. Você vai em certas denominações cristãs, o homem tem que usar roupa até que não pode mostrar o tornozelo, a mulher tem que andar com um roupão e tudo. Você fala, Tiago, que absurdo para você. Para quem veio do tráfico ou da prostituição, e eu trabalhei muito dentro de favela evangelizando, eu te garanto que essa é a única forma do ex-presidiário, do traficante, da ex-prostituta começar a levar uma vida mais regrada. Porque ali fica uma obrigação. Você imagina as igrejas modernas hoje, do skatista, pintada de preto, o cara acabou de sair do tráfico e está ali num lugar que a regra é mais leve. O cara não consegue, irmão. Então a religiosidade, não é que ela é ruim, é que ela não é para todo mundo. Mas tem pessoas que só vão se endireitar, até pela forma que foram criadas, pelo lixo, a lama que saíram, dentro de um sistema religioso. Outras pessoas que elas estão precisando não é de religiosidade, é de espiritualidade, ou seja, contato direto com Deus. Entendi. Mas isso é para pessoas mais maduras, para pessoas que já entendem mais o caminho, pessoas que realmente querem andar conforme a palavra. Então, não existe bom e ruim, existe a fase da sua vida
de acordo com o que você está precisando. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, na minha adolescência, a religiosidade foi muito importante. Porque eu ficava assim, ó, tinha uma regra, ó, se fumar maconha vai pro inferno. Se comer todo mundo vai pro inferno. Então você ficava assim, você tava com vontade, os seus amigos com a maconha. E todo mundo fazendo. Ô, Paquito, você tá em que andar do. Que subsolo você tá a caminho do inferno? Não, eu tô no melhor lugar do inferno, que é o trono. Caramba, você vê, cara. Eu vou lá. O cara misericórdia dessa alma. Não, exatamente. Ele tá tão exposto aqui, vem tanto pastor aqui, que, ô Paquito, você só por conviver aqui, respirar esse ar, você já tá salvo, cara. Ah, que bom, ufa. Porque senão, se fosse pelas minhas atitudes aí, acho que cara, eu tô te ajudando. A gente, na verdade, tem duas formas de conhecer a Deus, né? Pelo conhecimento e pela dor. Não é pelo amor e pela dor. Pelo amor nunca é. A gente pelo escuta conhecimento. Isso, pelo amor e pela dor, pelo né? conhecimento. Você começa a ler e fala, cara... Racionalmente não tem como. Só vê vantagens, né? Eu fui à Índia várias vezes, estudei o hinduísmo. Fui à Ásia, Japão, China, estudei a filosofia asiática. Fui em vários países árabes, já li o Corão 2 vezes. Fui 48 vezes em Israel. Judaísmo, eu conheço basicamente todas as regras e princípios. E decidi ser cristão não só pela fé, mas também por inteligência. Entendi. É o mais racional. Mais por sentido. exemplo, a única pessoa que promete perdão de pecados é Jesus. E para mim, a maior vantagem do evangelho é perdão de pecados, senão eu estava ferrado. Então, o evangelho tem muitas vantagens, não só naturais, mas o principal, que é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que se a sua esperança se resume somente nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Então, por mais que eu trabalhe nessa terra, eu trabalho para prosperar, para poder investir no meu propósito, para alcançar o máximo de pessoas. Porque, na verdade, a nossa recompensa se chama galardão. Ou seja, é na vida eterna que a gente vai receber a verdadeira recompensa. Então, meus olhos não estão aqui na terra. Eu trabalho aqui na terra porque eu estou vivo. E eu prefiro prosperar, produzir, alcançar o máximo de pessoas do que ficar em casa de braço cruzado. Ou ficar num monastério meditando. Eu prefiro produzir e alcançar o máximo de pessoas. Mas minha esperança está na vida eterna. Eu posso alcançar isso pelo conhecimento ou pela dor. Irmão, entra agora no hospital público aqui. Vai no hospital do câncer. Eu fiquei 3 anos agora no hospital do câncer. 3 anos por causa da minha sogra. Eu via cada cena, irmão. Mas cada cena. Eu sou muito reconhecido na rua, né? Então eu entrava no hospital do câncer. Aí vinha a enfermeira. Thiago, você pode, por favor, vir aqui no quarto que tem uma moça que precisa de uma... Eu entrava lá, era um garotinho de 7 anos. Putz, todo definhado já. Isso quebra. Já sem cabelo, só no osso. Eu falei, meu Deus, a única esperança dessas pessoas é a fé. Um dia que a gente foi enterrar minha mãe, eu vi como é importante você conhecer a Bíblia, que é a única coisa que te consola no pior dia da tua vida. Eu falei assim, um dia estaremos juntos. A gente está indo para o mesmo lugar. É só uma questão de tempo, eu vou continuar cumprindo o meu propósito, vai com Deus. Porque eu conheci a Bíblia, eu te honrei, mãe. Vai com Deus, vai em paz. Te honrei o tempo todo. Te amei, sempre falei eu te amo. Ou seja, isso são coisas que a Bíblia te dá, que te dá conforto nos momentos que ninguém encontra conforto. Então, quando eu digo que a Bíblia tem muitas vantagens naturais, é, por exemplo, o conforto na hora da dor, conhecimento na hora da indecisão, princípio na hora de escolher caminho. Agora, coisas materiais, a Bíblia não tem essas promessas para você. Quer dinheiro? Faz um podcast, busca patrocinador, trabalha pra caramba, e para Deus você pede sabedoria e saúde, pô. Experimenta não trabalhar para ver se vai cair dinheiro. Experimenta, eu não sei estratégico, não andar com pessoas que me deem ideias de negócio. Experimenta não trabalhar, irmão. Se você quer andar com Deus, tem que ser pelo motivo certo. E para isso você vai ter que fazer vários sacrifícios e dizer não para várias coisas. E o motivo certo de andar com Deus é onde você quer passar a sua eternidade. Só que Deus é tão perfeito que além da eternidade, Ele também te dá alguns benefícios aqui na Terra. Perdão dos seus pecados, Ele traz paz que excede todo entendimento. Então você bloqueia a depressão, a ansiedade, o pânico, a insônia, quando tem a paz que excede todo entendimento. Então tem muitas vantagens de andar com Deus, mas a promessa é a vida eterna. Entendi. A gente falou muito do bem, de Deus, de todas essas coisas boas. E onde você acha que entra o diabo, o mal aí? Porque muita gente coloca tudo na conta do diabo aí. Eu acho que o diabo até fala, opa, peraí, daí não fui eu que fiz, não. Onde entra o mal? Existem pessoas más, de fato? Existe muita gente que tem aliança com as trevas, aliança com o mal. O mal na vida de quem crê tem pouco espaço para trabalhar, porque você tem duas coberturas. Segundo a Bíblia, os anjos do Senhor acampam ao seu redor
e o livra. E o sangue de Jesus está sobre sua vida. Então você tem a cobertura dos anjos e do sangue de Jesus. O diabo fica ao derredor, bramando como um leão, tentando a quem tragar. Então o que acontece? A única coisa que o diabo pode fazer é gritar, é ameaçar, mas ele não consegue tocar. Ele só consegue tocar se você tirar essa proteção do sangue de Jesus, dos anjos, que é dando uma brecha, você querendo. Então, se você realmente serve a Deus, não tem preocupação com o mal. Preocupação é em agradar a Deus, em servir a Deus. Mas que existe o mal, é claro que existe. Como é que você vai explicar tudo que acontece aí no mundo? Agora, tem pessoas que querem o mal. Existem pessoas que não querem. Assim, até hoje, uma das poucas coisas que eu não consigo ter resposta é porque uma pessoa não consegue acreditar em Deus. Se tem tantas provas evidentes, e porque ela prefere o mal, se gera tanto problema aparente. Isso eu não consigo entender. Aparente? A morte, o vandalismo, o assalto é uma evidência aparente de que é o mal. Mas se ela não acredita que aquilo é um mal, para ela não faz sentido. Como ela não vai acreditar que matar uma pessoa inocente não é mal? É lógico que ela sabe que é mal, ela insiste no mal. Se ela não sabe que é mal, a lei lembra para ela que é crime. Exato. Mas ela insiste no mal. Alguns porque estão presos em obras espirituais das trevas e outros por caráter mesmo, por decisão. É um atalho, né? Por decisão. Então, o mundo já é tão mal. Eu não entendo porque no mundo de tanta maldade ainda existem pessoas que escolhem por livre e espontânea vontade a maldade, se a bondade está à disposição. Deus está aberto a todos aqueles que querem se aproximar, portanto que se arrependam dos seus pecados, abandonem os seus erros e vivam debaixo dos princípios. Cara, essa é a condição. E cara, parece ser pesado, mas é muito mais pesado viver em pecado. É muito mais pesado viver no erro. É muito mais pesado viver na bandidagem, viver enganando as pessoas, viver mentindo. É muito mais pesado viver enganando. O peso é muito maior. É lógico que viver debaixo de princípios é um sacrifício. Sua carne, como eu expliquei aqui antes, tá o tempo todo pedindo e o seu espírito tá, não, cara, não faz não. Que isso, cara? Deixa isso pra lá. E não briga não. E tua alma tá confusa ali. Pra onde eu vou, gente? Pra onde eu vou? Então, a partir do momento que você começa a alimentar mais o espírito, fica mais fácil pra você entender a bondade. Mas parece que as pessoas só alimentam a carne. Imagina quem fica vendo novela o dia todo, vendo pornografia o dia todo, vendo morte porque está num ambiente violento o dia todo. Como é que essa pessoa vai tomar uma decisão de bondade? Fica difícil. Né? É difícil. Não podemos julgar, mas a nossa parte é pregar, é avisar. E tem também, não sei no que você acredita, mas essa coisa da hereditariedade também, né? Do que vem de trás para frente, né? Você vê filhos de pais que tem problemas com drogas, tem uma grande probabilidade também de ter. Por que acontece isso? Eu acredito por maldição. Eu acredito por questões espirituais e por questões ambientais. Você está vendo, você tá vendo teu pai usando droga, tua mãe usando droga, teu avô usando droga, para você usar droga é normal. Tem as questões de ambiente e tem as questões espirituais. Mas isso vale para a bênção também? Com certeza. Quer ver um exemplo bíblico? Salomão erra com Deus. Sim. Deixa Deus furioso. Pode crer. Aí a Bíblia diz que levantou-se Deus do trono para pegar Salomão. Deus ia pegar Salomão, ia cortar Salomão no meio. E quando Deus se levanta contra Salomão, a Bíblia diz assim: lembrou-se o Senhor da aliança que tinha com seu pai Davi e não pôde tocá-la. Então Deus falou: no reinado de Salomão eu não vou tocar. Vou fazer isso depois, porque eu prometi a Davi que não ia... Cara, isso é muito bom. É uma proteção geracional. Deus falou assim: tuas gerações estarão protegidas debaixo das minhas asas e pronto. Mas pro mal também, cara. Mas para quem tá com Deus, não tem preocupação hereditária, porque é quebrável. O que meu pai fez, o que meu avô fez, não vai ter de mal, né? Não vai ter feito. Qualquer pacto das trevas, que meu avô era drogado, era bêbado, era metido com prostituição, não vai ter feito na minha vida. Não vai ter feito na vida dos meus filhos. É uma oração e pronto. A fé remove montanhas, imaginem maldição hereditária. Então, também acho que as pessoas fantasiam muito essa parte da espiritualidade. Eu acho que as pessoas levam mais para o misticismo do que para a espiritualidade. Eu tento ser equilibrado.
nisso aí. Mas acredito dessa forma. E bênçãos também, né? Com certeza. Coisa ruim e coisa boa. É.